E neste momento, para iniciarmos com as atividades desta tarde, convidamos Vladimir Milton Pomar, embaixador da amizade Shandong Brasil e publisher do anuário em chinês Negócios com o Brasil, para falar sobre o tema Competir com a China 2017-2020. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Você prefere fixo ou quer falar sem fixo? Aqui para frente, retorne e a água sua está aqui. Boa tarde. Eu quero primeiro agradecer o convite da Revista Manhã. Eu escrevo sobre a China na Revista Manhã há 10 anos. Eu trabalho com a China há 20 anos. Eu fiz uma pequena alteração no título, porque eu fiquei raciocinando o seguinte: é possível competir com a China? Talvez seja mais a lógica do semiárido, né? Conviver com a concorrência chinesa. Porque cada vez mais, e quem trabalha com exportação, seja importando ou exportando, sabe que é muito difícil realmente competir com a China. Então a gente vai tentar mostrar aqui alguns aspectos dessa questão. Deixa eu ver se eu estou acertando aqui o... Aqui mesmo é. Primeiro, a China, segundo o Euromonitor, a China em 2020 vai ser a maior do mundo pela paridade do poder de compra. Ela já ela empatou com uma leve vantagem ano passado, com o maior PIB, 17 trilhões e um pouquinho, em relação aos Estados Unidos. Mas, pelo Euromonitor, ela será a maior por esse critério. Segundo o Ministério da Agricultura norte-americano, que lá eles chamam de Secretaria da Agricultura, né, os Estados Unidos ainda vai continuar na frente e a China vem logo depois. Então, são duas fontes, dois estudos, com critérios diferentes, porque aí, obviamente, é a paridade cambial. Mas é interessante ver que mesmo os Estados Unidos admitem que, muito em breve, a China vai estar colada, vão ser os dois maiores do mundo, né? A China tinha, em 78, pouco antes dela começar as reformas, um PIB de 178 bilhões. Ano passado chegou a 11 trilhões. No caso, pela paridade cambial. Pela paridade do poder de compra, ela empatou, já em 2014, empatou com os Estados Unidos. Esse critério da paridade do poder de compra ele é bastante interessante porque ele considera a realidade do país. Quer dizer, ele não utiliza o dólar como denominador comum. Ele considera o poder efetivo de compra em cada país. Isso vale para a Índia, China, países árabes. Outro aspecto importante da China é que a China, o nome da China em chinês é Zhongguo, que é Império do Meio, Império do Centro. Vocês podem observar que a localização dela na Ásia é uma localização muito estratégica. E a China está em um mercado, ela hoje tem uma influência política, econômica, comercial, militar, enorme nesse mercado, que é o mercado asiático. E ela é também meio de passagem para o mercado japonês. Enfim, hoje ela tem um domínio do ponto de vista comercial, econômico, de logística. Nós vamos procurar mostrar aqui hoje, rapidamente. É importante ver, no caso da Ásia, que, segundo a revista Fortune, ela já tem 168 empresas, das 500 maiores, já são empresas asiáticas. E a segunda maior quantidade de empresas nesse ranking é justamente da China. Quer dizer, o primeiro, os Estados Unidos, e o segundo, a China. É importante a gente ver que, no caso da OMC, esse é um estudo da OMC que mostra o que ocorreu desde 1948 até 2009, e é muito nítido quem ganhou e quem perdeu espaço comercial no mundo. E isso a China tinha entrado há 8 anos apenas na OMC, quer dizer, mesmo antes dela estar na OMC, ela já veio num crescendo, mas a partir do momento que ela entrou com o processo de reformas, lá
Vocês observem, em 73, 83, ela era 1,2. Ela era igual ao Brasil. Era a mesma participação no comércio exterior, no comércio mundial, era China e Brasil em 1983. Enquanto nós continuamos nesse mesmo patamar, a China foi para 9,9, hoje já está em quase 12. Nesse período, a Ásia como um todo mais do que dobrou, a China aumentou 11 vezes e os Estados Unidos tiveram uma queda considerável. Não é à toa que há uma ofensiva dos Estados Unidos, eu acredito que com o novo presidente essa ofensiva vai se intensificar para recuperar espaço perdido, né? Nós temos uma situação, no caso do Brasil, que todos sabem, de disputa. Os Estados Unidos sempre foi o maior parceiro comercial do Brasil, até 2009, quando a China superou os Estados Unidos e passou a ser o maior parceiro comercial do Brasil. E essa conta que vocês estão vendo aqui é uma conta... Em 2000, o Brasil tinha uma relação de comércio com a China de 2,3 bilhões. Em 7 anos, ele aumentou 10 vezes essa relação de comércio. Em mais 5 anos, ele triplicou. E agora nós estamos patinando. Quer dizer, a gente teve um crescimento no período 2000-2012 de 40% em média ao ano, e agora nós estamos patinando. Mantendo essa lógica de 40%, em 2020 a gente deveria estar chegando em 300 bilhões de comércio Brasil-China, se tivesse mantido esse ritmo que ocorreu na primeira década desse século, né? Então, essa é a questão que eu acho que é importante. A gente tem potencial para isso, a gente estava nesse ritmo, e aí a gente deu uma diminuída. A relação Brasil-China, a China era apenas o 11º, 12º maior, em poucos anos ela passou a ser o primeiro e o segundo, e aí, quer dizer, em apenas 9 anos ela saiu do 12º lugar para o primeiro lugar. Quer dizer, houve um aumento assim, extraordinário da participação chinesa na relação comercial com o Brasil. Eu tive a sorte de poder acompanhar isso de perto e digo para vocês que palavras de dirigentes das federações de indústrias, não minhas, de que isso aí se deu muito mais por ação da China do que por ação nossa, que nós somos comprados, segundo as palavras que eu ouvi muitas vezes, né, a expressão que o pessoal usa. Quer dizer, eles vêm aqui comprar. Esse crescimento, essa alteração fantástica que houve nesse período, em apenas 9 anos, se deu muito mais de lá para cá do que daqui para lá. Esses números são números que eu acho que todos conhecem, mas é interessante ver que a gente foi até 2013, a gente teve 83 bilhões e, a partir daí, a gente começou a cair. Quer dizer, nós estamos vendendo e comprando hoje menos do que há alguns anos atrás. E essa é uma questão que precisa ser discutida para valer, porque, assim, há muitos anos, eu dei palestra aqui na Federação das Indústrias, em Curitiba, em 2004, sobre a China. Em quase todos os estados do Brasil, já dei palestra sobre a China, em Federação de Indústria. Já acompanhei delegações do Centro Internacional de Negócios, das federações de indústria, lá de Santa Catarina, eu moro em Santa Catarina, da Fiesc, e sempre os industriais vão lá para comprar. Essa é uma questão que tem que ser discutida, tem que ser pensada, tem que ser reavaliada, porque eu dizia, vem cá, mas ninguém vai botar stand, eu vou para uma feira para vender. Não, os nossos industriais vão para lá para comprar. Então, ou a gente discute isso, ou vai ficar difícil a gente alterar essa cena. É muito bonita, mas é uma situação mais ou menos que é a que a gente está vivendo hoje no comércio com a China. E aqui o Instituto de Estudos do próprio sistema, né, da CNI, o IEL, eles fizeram um estudo que mostra, o IED, fizeram um estudo que mostra a relação, o avanço da China sobre os produtos industriais do Brasil. Não só aqui dentro, como nos mercados tradicionais do Brasil. Quer dizer, não só o que a China está entrando aqui e vendendo aqui, mas o que ela está vendendo em países com os quais a gente tem uma relação antiga
é uma relação comercial já bastante antiga do setor industrial. Isso é um estudo do IED. Esse estudo vai até 2012, eles pegaram 2008 e 2012, e mostra que, naquela época, quer dizer, essa ameaça já deve ter aumentado, naquela época, segundo o estudo, a ameaça da China sobre os produtos industriais brasileiros era de 76%. Isso de 2012. Eu quero crer que, nesses anos, a situação, essa ameaça hoje deve ser mais forte ainda, né? Esse ano, a China começou o 13º plano quinquenal, e isso é importante, porque o 12º plano quinquenal, que terminou ano passado, ele deu um cavalo de pau na lógica chinesa de crescer via mercado exterior. Quer dizer, a China, muitos aqui devem saber que a China deu uma mudada assim, radical na política econômica, de crescer a partir do consumo interno. Para quem passou 20 e tantos anos via comércio exterior, de repente falar, não, agora vamos para dentro, foi um cavalo de pau. E esse processo que iniciou nos 5 anos anteriores, agora ele vai ser efetivado, vai ser aprofundado. O que isso nos interessa? Nos interessa, primeiro, que nós temos um país que tem uma população idosa maior do que a brasileira, no total. A população idosa chinesa é maior do que toda a população brasileira, e é uma população com um razoável poder aquisitivo, né? Então, isso é um mercado, é um nichão de mercado, é um senhor nicho de mercado, um mercado com demandas muito específicas. E a China, ao mesmo tempo em que ela tem uma população idosa bastante expressiva, ela está investindo, ao mesmo tempo, na educação, na formação de cientista, na inovação tecnológica. Quer dizer, é um país que está aceleradamente buscando se desenvolver do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, e tem tido alguns avanços. Aquele submarino ali, ele vai a 7.000 metros de profundidade. Esse jato, ele é um jato para concorrer com os jatos suecos, aqui no Brasil, o Gripen, né? Os suecos, os russos, os americanos, enfim, ela está buscando em todas as áreas ser mais competitiva. E esse é um aspecto que também nos diz respeito, na medida em que, para competir com a China, não é mais apenas a questão de quantidade ou apenas de preço ou de margem, é também a questão de qualidade. Eles estão melhorando muito a qualidade, muito mesmo. A China tem, para nossa sorte, fragilidades. Ela tem fragilidades ambientais, tem vulnerabilidades de energia, de água, de alimentos. No caso de alimentos, que o Brasil é o país que tem uma condição única de trabalhar com a China nesse aspecto, a China já está vivendo um drama, já há muitos anos, em função do aumento da urbanização, em função do aumento do poder aquisitivo da sua população. Então, cada vez mais ela precisa importar alimentos, cada vez mais ela precisa e depende de alimentos com um custo maior, com maior valor agregado, alimentos mais proteicos, enfim, alimentos mais caros. E essa mudança ela se reflete no interesse cada vez maior da China pelo Brasil. A China vive um drama enorme, e essa é uma área que é a minha área, digamos, de formação, que eu comecei, então é uma área que eu estudei quando eu morei na China. Quando eu fui para lá, eu foquei muito em tentar saber sobre isso. A China vive um drama nessa área enorme. Por quê? Porque ela já está abaixo do que eles chamam de linha vermelha, que é a área mínima que eles podem plantar, e eles sabem que ela vai diminuir mais ainda, ou seja, ela vai ter uma pressão por compra de alimentos cada vez maior, né? E isso, obviamente, nos favorece. O comércio exterior chinês na parte agrícola, ele é cada vez mais deficitário, o que, para os chineses, isso é um escândalo. Eles trabalham com a lógica de segurança alimentar, com a lógica de soberania alimentar. Então, eles estão, assim, a contragosto
tendo que cada vez comprar mais, e eles sabem que não tem jeito, eles vão precisar cada vez comprar mais alimentos. Mas, por exemplo, a Aurora, lá em Santa Catarina, o frigorífico, eles começaram a exportar carne de suína para a China, só que quando eu conversei com eles, me disseram o seguinte: olha, quando o preço está melhorando para nós, os chineses começam a comprar dos americanos para baixar o preço. Aí eu falei, sim, mas então não compensa? Não, a gente vai continuar tentando, porque é um mercadão, parará, parará. Mas o jogo é pesado. Quando começa a ficar bom, eles... E os chineses têm uma lógica, uma estratégia impressionante. Quer dizer, eles vão sempre... Vai ser sempre uma queda de braço permanente o comércio com a China. Agora, eles precisam. Eles precisam. Isso é uma coisa que é decisiva nessa relação no que diz respeito a tudo de produção de alimentos com a China, né? Ali está escrito carne de boi do Brasil, né? É uma churrascaria na capital da província, que é a irmã do Rio Grande do Sul. Aqui o Paraná é a irmã da província mais rica da China, chamada Zhejiang. E o Paraná, Curitiba, é a cidade-irmã de Hangzhou, que é a capital de Zhejiang. E os chineses lá de Hangzhou sempre se queixaram comigo de que eles vinham aqui, os representantes daqui de Curitiba não iam lá. Eles passaram 5 anos vindo aqui e nunca Curitiba mandou uma delegação a Hangzhou. Assim realmente não vende, né? Me desculpe, mas... E essa realidade eu vivo esses anos todos, com vários estados do Brasil. A gente vai, faz todo o trabalho, aí o lado brasileiro não acontece, simplesmente não acontece. Essa é uma questão interessante, quer dizer, eles fizeram uma churrascaria imitando o jeito brasileiro, o jeito gaúcho, particularmente. Eles têm muito interesse na carne bovina que a gente pode oferecer, pode vender para eles. Eu tentei durante vários anos no Rio Grande do Sul e nunca consegui que um empresário desse setor fosse lá. Simplesmente não tinha interesse. Aí é difícil, né? A gente é uma coisa assim que ali está escrito aqui tem carne de boi, né? Quer dizer, existe uma demanda de carnes muito grande. Eu já peguei demanda de carne de cabrito, fui na Bahia tentar conseguir fornecer. Só disse, olha, a gente não dá conta de atender o mercado interno, imagina exportar para a China. Eu falei, pô, se um país como o Brasil não dá conta de atender o mercado interno de cabrito, nós estamos... Bom, mas aí, chegando no que interessa. Essa é a expressão do que significa a mudança, o cavalo de pau na política econômica chinesa há 5 anos. E que agora vai ser cada vez mais intensificada. Significa um aumento do consumo doméstico chinês de 35% do PIB para 55%. São 20 pontos percentuais. 20 pontos percentuais. É um aumento assim muito expressivo, e isso significa os valores que vocês estão vendo ali, em termos de aumento do consumo. E muita gente me diz, vem cá, mas a China não tem capacidade para atender ela tem, né, tanta indústria? Tem. Mas tudo que ela tem não dá conta de atender o mercado. Por isso ela é também uma grande importadora. A questão, gente, é que o Brasil, apesar da China ser o maior parceiro comercial do Brasil, nós fornecemos menos de 2% do que a China compra do mundo. Essa é a questão. Quer dizer, a gente tem produtos que ela precisa, a gente tem uma lógica para eles de ser uma parceria estratégica. O Brasil é estratégico na relação com a China. A China não é estratégica para o Brasil, mas o Brasil é estratégico para a China. Agora, essa questão é uma questão que está colocada. Nós, hoje, vendemos para a China menos de 2% do que ela compra do mundo. A China é um país de engenheiros. Os governadores, os presidentes, eles têm uma formação de engenharia extremamente desenvolvida. É um país que se constrói de uma maneira alucinada. Essa foto eu tirei 3 horas da manhã, achando que era alguma boate fazendo barulho, aquele som de... Como é que chama? Batistaca, né? Mas era literalmente batistaca. 3 horas da manhã eles construindo. Então eles têm essa coisa alucinada, assim, não é à toa que eles cresceram 10, 12, 14% ao ano. Durante mais de 30 anos, eles mantiveram uma média de 9% de crescimento do PIB. Crescimento médio durante 30 anos, 9%.
Imagina o Brasil com um crescimento de 9% durante 30 anos, o que seria esse país? E aí é muito importante a gente ter presente isso. A China está construindo um país. Eles se veem assim. Então, eles têm essa pressa. O pessoal diz, mas a China caiu o crescimento do PIB chinês, foi só para 6%. Se a gente crescesse 3% ao ano, ia ser uma festa. Não é isso? Eles estão crescendo 6%, o pessoal diz que caiu. Caiu, claro, para quem crescia 9, 10, caiu. Agora, é um crescimento expressivo, né? E essa é a questão central que a gente, muitas vezes, insiste ainda em achar que a China é competitiva por causa de preço, de mão de obra. A China é competitiva por vários fatores, e um deles, talvez um dos mais importantes, é justamente essa questão da malha ferroviária, dos trens de carga e tudo mais. Essa ferrovia ali de Sinhai Lhasa, que vai até o Tibete, ela foi construída, são quase 2.000 quilômetros, ela foi construída em 2 anos, e ela foi construída entre 4 a 5 mil metros de altitude, no gelo, metade dela é no gelo. E levou 2 anos para ser construída. Esse é o ritmo chinês, né? Isso é uma frota de trem-bala. Eles têm hoje 4.200 trens. Eles são hoje a maior frota de trem de alta velocidade do mundo, né? E essa é a malha ferroviária chinesa. Todas as capitais, todas as grandes cidades. Normalmente, quando eu levo comitiva para a China, eu faço questão de incluir na programação pelo menos uma viagem de trem. O problema é que o pessoal brasileiro adora levar mala, né? Literalmente aquelas malas enormes. Então, quando a gente vai pegar o trem, é uma certa mão de obra. Isso que o pessoal quer fazer as compras no primeiro dia. Aí eles vão com 2, 3 malas, cada um. Olha, vira um... Mas, enfim, faz parte. O importante é conhecer, saber o que é essa capacidade deles em termos de transporte, de internalizar mercadorias, enfim. Essa divisão, eu vou rapidamente comentar, mas aqueles de cor amarelo-ocre são as regiões autônomas, que são as regiões de fronteira. A China tem 22.000 quilômetros de fronteira terrestre. Ela faz fronteira com 15 países. Vocês imaginam o que é a parte militar de 22.000 quilômetros de fronteira, né? Haja soldado para botar ali na... esses de cor meio rosa-salmão são as províncias que são equivalentes aos nossos estados. Tem várias delas que são províncias irmãs de estados brasileiros. Aquela cor mais escura ali, aquele rosa mais escuro ali, um vermelho escuro, são as municipalidades. Eles têm 4 municipalidades. São municípios tão importantes que se reportam diretamente ao governo central. Então, além de Beijing, que é a capital, tem Tianjin, que é do lado, tem Chongqing, que é um município com 30 milhões de habitantes, e Shanghai, que todos conhecem, que está hoje com uns 25 milhões de habitantes. A China, do ponto de vista de mercado, é um mercado extremamente concentrado. Isso nos favorece. A China, vocês observem onde está mais escuro, é onde tem a maior população. E é também, coincidentemente, onde tem a população com maior poder aquisitivo. Então, eu sempre brinco que a gente, quando quer ir para a China, quer vender para a China, esqueçam China. Esqueçam China. Pensem numa cidade. Pensem numa província, no máximo. Atuem, foquem numa província ou numa cidade. Eu fiz irmandade de uma cidade da China com Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana, 700 mil habitantes, a cidade chinesa, 10 milhões. E com Salvador com 2,5 milhões, a cidade de Dinan com 6 milhões e pedrada. Então é isso, são cidades com muita gente e concentradas também no litoral. Isso lembra bastante a situação brasileira, né? Uma coisa que muita gente ainda tem a ilusão de que a China é um país agrário, país de camponês, não sei o que. A China é cada vez mais urbana. Ela hoje já tem mais da metade da população nas cidades. O que não quer dizer que sejam pessoas urbanizadas. É um processo, né? Mas hoje, objetivamente, você tem mais da metade da população nas cidades. Então, isso também facilita do ponto de vista comercial. Esse processo de urbanização, que foi assim uma coisa
que não tem paralelo na história da humanidade, pela velocidade, pelas dimensões. Esse processo continua, com um ritmo menor, é claro, mas continua. Ele está indo para o centro do país, está indo para o oeste do país, mas continua. Então, as demandas na área de construção civil, de móveis e de tudo relativo a isso, continuam demandas sempre muito altas, né? Essas cidades, essas megacidades chinesas, são cidades que, sozinhas, vocês imaginem, em Xangai, com a região metropolitana de Xangai, dá 40, quase 50 milhões de habitantes com alto poder aquisitivo. São quantos estados do Brasil, né? Quer dizer, não precisa você pensar em China, você foca ali em Xangai, nas cidades vizinhas, e você tem um mercado de poder aquisitivo alto, extremamente concentrado, com distribuidores, enfim. Outra perninha quebrada da China, que é sempre bom lembrar que se é forte, mas também não tem ninguém que é tão forte que não tem as suas fragilidades, né? A China, que é a segunda maior ou primeira maior economia do mundo, em água per capita está lá longe, muito longe. A China tem 20% da população do mundo e 6% da água. O Brasil, com 3% da população, tem 12%, 14% da água. Água doce, que chama, né? Então, vocês imaginem o drama que é a questão da água na China. E às vezes, tem gente que diz que eles importam tanto alimento para estar, na verdade, importando água, né? Com agravante da questão ambiental. Essa é outra variável que deve ser considerada. Quer dizer, a China é extremamente vulnerável do ponto de vista ambiental. Ela tem problemas gravíssimos, seríssimos, agudos, de poluição aérea, de poluição hídrica, a questão do lixo, tudo ligado à reciclagem, coleta seletiva, tratamento de efluentes, tudo isso interessa muito para os chineses. Eles têm um drama com a questão da água, quer dizer, além de ser pouco, é contaminada. E isso eu não estou aqui exagerando. Um objetivo bastante claro. Toda, e isso é geral, é realmente um drama. Não é só pelo que a gente... Definido é o Brasil acima de tudo. A questão da poluição da água é outro problemão. Na questão de energia, a China tem um interesse enorme por uma fragilidade que ela tem em termos de recursos naturais. 65% da matriz energética chinesa é carvão. Mantido o ritmo atual de consumo de carvão, a China consome por ano 2,5 bilhões de toneladas. Vocês fazem ideia do que é isso em termos de consumo? Esse consumo, só para ter uma noção, é 5 vezes o consumo indiano. A China consome 5 vezes mais carvão do que a Índia. Bom, o carvão chinês, mantido esse ritmo, ele vai durar 40 anos. Então, vocês vejam que coisa maluca. Quer dizer, um país dessas dimensões, que é a segunda maior economia do mundo, depende 2/3 da sua matriz energética de uma fonte de energia, que é o carvão, que vai acabar daqui a 40 anos. Ou talvez menos, se aumentar o consumo, né, o ritmo. E quem é que tem carvão em quantidade realmente para abastecer a China, além da Austrália, que é uma quantidade para alguns anos, digamos? É a antiga União Soviética, quer dizer, no caso, a Rússia e os Estados Unidos. E quem sabe das relações deles, sabem que a China não vai depender de fornecimento de energia nem dos Estados Unidos, nem da Rússia, né? Então, ela busca desesperadamente suprir essa necessidade de energia com investimentos em eólica, solar, biomassa, o que vocês imaginarem, os chineses estão procurando para ter alternativas. Isso abre um mercadão para nós, não só de exportação, mas de negócios, de atrair investimentos para etanol, que é o combustível, eu considero a energia solar mais barata e mais melhor de trabalhar, porque ela é líquida, você leva para onde você quiser, né? Então, nós temos a possibilidade no Brasil de ter uma produção enorme de etanol. Ela tem a melhor relação de conversão de energia. Enfim, investimento chinês pode vir para essa área. Essa represa de Três Gargantas, que só foi construída porque veio aqui beber na fonte, literalmente, de Itaipu, eles me disseram isso, que eles só tomaram coragem para construir Três Gargantas porque eles vieram aqui. Eu tive uma vez com uma delegação do governador de Liaoning, aqui em Itaipu,
E o presidente de Itaipu, na época, me disse que eles já tinham recebido, até então, 600 comitivas chinesas. Isso já deve ter uns 6, 7 anos. Então, assim, eles estiveram aqui agora recentemente, o presidente de Três Gargantas veio aqui em Itaipu, fez uma visita e disse também isso, que Itaipu era modelo para eles. Itaipu tem uma capacidade menor, mas consegue produzir mais. Eles têm uma capacidade instalada maior, mas eles têm uma produtividade menor. Quando eles projetaram esta Três Gargantas, eles projetaram calculando que ela ia atender 3% da demanda. Quando ela ficou pronta, 12 anos depois, ela atende 1,9%. Quer dizer, o consumo consegue crescer muito mais do que os engenheiros lá projetaram, né? Bom, essa questão da indústria, que eu acho que interessa muito aqui, quer dizer, a China hoje, ela 30 anos depois, hoje não, já tem um pouquinho mais, ali é 2010, mas em 30 anos a China saiu de 1,5% da manufatura mundial para 15%. Ela aumentou 1000% a sua participação na indústria mundial e hoje isso deve estar caminhando aí para uns 16%, 17%. Então, aquele trem que abriu aqui a palestra é bem simbólico, né? Olha, e vem com uma velocidade que não é brincadeira. O presidente da Fiergs falou da questão da indústria e deu alguns exemplos. Eu me lembrei lá da Agrale, que eu tive com o superintendente da Agrale em 2005, o Hugo Zatera, né? Zatera, né? E ele me disse, em 2005, ele disse o seguinte: Pomar, os chineses, a gente pega, compra, né, alguns equipamentos deles e testa, faz teste de qualidade. E lá, 5 anos atrás, virava farelo, não aguentava. Agora já está com o mesmo padrão, isso em 2005, já está com o mesmo padrão de qualidade, só que eles conseguem vender a 40% do preço. Então, isso em 2005, vocês imaginem hoje, em algumas áreas, o avanço. Na área de comércio exterior, é óbvio que aí tem que fazer a correção do dólar, né? Tem que fazer a inflação do dólar no período, mas, de qualquer forma, é um crescimento espantoso. Vocês observem que, quando chegou em 1980, eles começaram a se descolar da média mundial e foram embora. E essa é a China, quer dizer, é um país vendedor, um país extremamente vendedor. Está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma. Essa é uma tabela que eu acho importante, só para a gente poder ver como que eles cresceram em alguns anos, né? Em 10 anos, 6 vezes. Realmente são números que assustam um pouco. Do ponto de vista do poder aquisitivo, a China foi o país que teve o maior crescimento da renda, comparando com vários países nesse período. Esse é um estudo que foi feito, que eu achei interessante trazer, porque o crescimento em 10, 11 anos da renda, isso significa maior demanda. Realmente é um povo que tem hoje um poder aquisitivo. A China tem 900 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Hoje deve ter um mercado consumidor de 500 a 600 milhões. Consumidor no sentido mais de marketing mesmo, de consumo além do básico, né? E essa é a grande sacada comercial chinesa, estratégica, que nós, na revista Amanhã, nós publicamos em 2009 uma matéria sobre isso. Eu estava lá em 2008, lá no interior da China, quando eles anunciaram que eles iam fazer isso. O que é isso? A Rota da Seda, famosa lá nos livros de Marco Polo e tal, eles fizeram em ferrovia. Então, hoje, aquela ali é uma ferrovia, ali é outra em outro país. Eles estão chegando com um trem que sai da China, em Madrid, estão chegando na Alemanha. Quer dizer, eles estão formando comboios ferroviários, atravessando a China, atravessando a Ásia Central e indo até a Espanha, no caso. Quer dizer, o extremo oposto. Então, vocês imaginem o que significa ter uma alternativa de transporte barato, de massa, né? Porque para transporte de mercadorias pesadas, fazendo a ligação de um extremo da Europa com outro extremo do leste asiático, com o Japão, Coreias e a própria China. Quer dizer, é um processo que ocorreu em quantos anos? Em 8 anos. Eles fizeram isso funcionar em 8 anos. Entre anunciar e... Não, 8 não, minto. Isso começou em 2014, em 6 anos. Dá 10 mil quilômetros.
10 mil quilômetros, dependendo da cidade, né? 10 mil, 11 mil. Leva, no máximo, 30 dias. De navio do Brasil lá, leva 42. Então, você veja que eles fazem uma travessia de continentes. Bom, aqui é rápido. Só para a gente lembrar o seguinte, a China começou a ter organização de Estado há 4.000 anos. Né? 2.100 anos antes, com mais 2.000 agora, 4.100 anos. Então, eu sempre digo nas comitivas, a gente chega lá, brasileiro é muito espaçoso, né? A gente chega, já acha que vamos fazer acontecer. Eu falo, gente, calma, aqui nós temos que aprender. Né? Porque eles têm bom, aquele livro que é usado em faculdade de marketing, né, do Sun Tzu, que o pessoal chama de Sun Tzu, aquele livro foi escrito há 2.100 anos, o Arte da Guerra. Né? Então, eles estão nesse aspecto. E aí a pergunta que todo mundo costuma me fazer é essa. Bom, e aí? O que vai acontecer agora? Né? A China, com esse poderio todo. Vocês viram que eles inauguraram agora uma ponte de 36 quilômetros dentro do mar. Né? É muita falta do que fazer com concreto. Eu achei um absurdo, mas enfim. Normalmente se pergunta isso, a China vai atacar, vai ser mais um país aí com poder. Eles estão se modernizando, a indústria bélica chinesa, eles estão fazendo porta-aviões, estão fazendo aviões de guerra, estão fazendo, enfim, esses aviões gigantescos de transporte de tanques, de tropas. Agora, a China tem um histórico de ficar dentro das fronteiras. Eles saíram das fronteiras em 79 para dar um cascudo lá no Vietnã e voltaram, mas era uma briga com a Rússia, é um negócio complicado. Mas eles não têm esse hábito, e eles costumam dizer o seguinte, olha, nós temos muito problema interno para ficar se aventurando a sair por aí fazendo guerra com outros países. De qualquer forma, eles seguem aquela máxima que em latim diz si vis pacem para bellum, né? Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. É o que eles estão fazendo. Então, eles estão realmente investindo. Essa parte nos interessa. Isso aí é o 13º plano, é o plano que agora está em vigor. Então, eles estão ali trabalhando com a questão da inovação, a questão de investir no interior, melhorar a parte toda agrícola. Eles têm uma preocupação enorme com isso. E aumentar o poder aquisitivo da população. A intenção da China até 2020 é acabar com a pobreza. Eles ainda têm 128 milhões de pobres, ali está colocado 150, mas já está em 128, que é o número oficial hoje. E isso vai significar um mercado consumidor, com, obviamente, as suas faixas, né, de consumo, mercado de luxo, mas vai ser um mercado aí de quase 1 bilhão de pessoas aí nos próximos anos, com gradações, né, do que vai comprar, mas... Essa praia no sul da China, chama Sanya, é quase em frente ali ao Vietnã. Parece uma praia do Brasil. Aqui já passou. Esse é um estudo da Apex. Um estudo da Apex que foi lançado em 2014, sobre a possibilidade de consumo de alimentos e bebidas na China. A Apex fez esse estudo, ele está disponível no site da Apex, e é bastante interessante, porque mostra que, além do que a China consome, há uma quantidade muito grande de outros produtos com potencial de vender lá na China. Em relação à questão das commodities, nós temos uma quantidade de commodities que sofrem muito. Quando houve aquela crise brava em 2008, só quem ganhou no mundo foi a China, porque as commodities caíram 40%, 50% o preço. Então, eles nadaram de braçada, porque comprando o volume que eles compram, o que eles compram, o preço cai pela metade, e foi uma beleza. Então, a China conseguiu sair por cima daquele momento ali da crise. E o que tem é que a gente precisa, a CNI tem, a Confederação Nacional da Indústria, tem o Centro Internacional de Negócios, tem várias câmaras de comércio, a gente precisa definir uma estratégia da indústria em relação à China. Pensando o seguinte, China não pode ter pressa, mas tem que ter estratégia, não dá para você... Eles têm um jogo deles que é mais complexo do que o xadrez, que é fundamentalmente um jogo de estratégia. Quer dizer, eles têm uma cultura de pensar estrategicamente, de pensar holisticamente. Então, nós, para poder
minimamente conviver com a concorrência chinesa, a gente tem que definir uma estratégia da indústria, tem que conseguir saber o que é que a gente pode vender. Por exemplo, eles não querem madeira branca, mas eles querem madeira dura, madeira de lei. Aí a gente não entra em acordo com o preço. E olha, enfim, eu já passei um monte de situações que tem que ter uma paciência. Meu mantra na China é: a paciência é uma virtude. A paciência é uma virtude. Você tem que estar o tempo todo, porque é desgastante. Negociar com o chinês não é fácil. Há uma concentração enorme do mercado, isso facilita muito a gente trabalhar vendendo produtos na China, quer dizer, não precisa trabalhar com um monte de município pequeno, município rural, nem nada. Essa área da construção civil, ela está afetando o Brasil com a questão do aço, ela tem uma concorrência na questão do cimento, só que a gente tem que ver como é que nós vamos trabalhar isso. Se a gente não pode competir com eles, vai ter que ter algum tipo de acordo, de parceria, de atrair investimento, enfim. A China tem 3,4 trilhões de dólares em papel. Ela precisa botar isso em ativo, em produção. Ela está fazendo isso na Ásia, está fazendo isso na África, está fazendo isso aqui na América do Sul. Se vocês forem no Peru, no Chile, vocês vão ver a quantidade de investimento chinês. Não é brincadeira, na Argentina também. E no Brasil eles estão, mas eles estão mais devagar, porque aqui eles tiveram muitas dificuldades. Teve muita empresa chinesa que quebrou a cara aqui no Brasil. A questão do consumo também de automóveis, de petróleo, continua sendo um drama para eles, porque eles não têm produção para isso. Não é à toa que eles fizeram os acordos que fizeram com a Petrobras e depois entraram no pré-sal. Eles estão enlouquecidos aqui no Brasil com a questão do petróleo, porque eles dependem muito do petróleo também, não só da água e do alimento, mas também do petróleo. Questão do turismo. Durante muitos anos eu fui na Embratur e eles me diziam que a China não estava no radar. Aí eu dizia, vem cá, e quando que a China vai entrar no radar? Ela já é a segunda maior economia do mundo, não está no radar da Embratur, vai entrar nesse radar quando, né? Então, o país que já é... já esteve em Paris, a quantidade de chinês em Paris é impressionante. No Canadá, qualquer país que a gente vai hoje, você vê turista chinês, você esbarra em turista chinês. Paris é assim, eu me lembro na década de 80, eram os japoneses, né? Eram japoneses, agora são chineses. Quer dizer, em termos de emissor de turismo e de receptor, a China já é o segundo país em turismo na Amazonas. Na Amazônia, né? No Amazonas. Desculpa, no Amazonas. Ela passou a Itália, só está ali disputando taco a taco com os Estados Unidos. Eles têm um interesse enorme na Amazônia, então eles vão para o estado do Amazonas. Mas nós podemos trazer muito mais chinês para cá. Eles estão indo, por enquanto, só para o hemisfério norte. Quem vem para cá vem também para fazer negócio. E esse é um drama, porque aí a Embratur faz uma pesquisa e descobre que quem vem para o Brasil vem para fazer negócio. Sim, mas eles não perguntaram se, além de negócio, eles também queriam fazer turismo, que é o que acontece. Então, a resposta deles oficial é que a pesquisa deles mostrou que o chinês não vem aqui para fazer turismo. Esse é um produto que na China já é coqueluche, já toma conta, e que no Brasil podia ser também um produto com a popularidade que tem lá na China, porque nós temos também muita área plana, né? Muitos estados, principalmente no centro-oeste. Isso aqui já não, isso aqui eu quero mostrar uma coisa que no outro não está. Não, esse aqui já passou. Essa é uma publicação que vocês podem acessar do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é sobre o comércio China e América Latina, que é uma publicação nova, bastante interessante. Isso aqui é um anúncio de uma agência de desenvolvimento econômico, lá do ABC. Essa agência, eles fizeram o curso sobre a China e começaram a fazer tratativas, teve comitiva indo lá e tal. Por quê? Porque eles estão fazendo uma mudança nas indústrias, tem muita indústria fechando, indústria pequena. Eles estão tentando mudar o perfil da região, entrando na área de petróleo, de dutos, de defesa e uma outra área. Então, isso é um anúncio em chinês que eles apresentaram para a delegação que foi lá visitar, botaram em publicações e tal, né? E aqui é o Chile, que é extremamente vendedor.
O Chile tem uma participação em feiras na China diferente do Brasil. Aliás, não só o Chile, a Argentina, alguns outros países aqui vizinhos, eles trabalham muito a questão da participação em feiras, com produtos, enfim, participando com palestras, divulgando os países, né? Cadê? E em chinês, xie xie. Muito obrigado.